Era um dia comum da década de 60 na Westall High, uma escola localizada na Austrália. O ano letivo estava a pleno vapor e haviam muitos alunos e professores no local. Por conta disso, naquela manhã ocorreu o que pode ter sido o avistamento de OVNI com o maior número de testemunhas em toda a história. Não foram 2 ou 3 pessoas que viram algo estranho no céu, e até mesmo no chão, mas sim dezenas ou talvez centenas de pessoas. Assista o vídeo até o final e conheça a fundo tudo o que envolveu o incidente de Westall e o seu acobertamento pelas autoridades australianas. Você está no Teoria 78. Era uma manhã clara e ensolarada pouco antes do meio-dia em 6 de abril de 1966 nos subúrbios de Melbourne, Austrália, em um bairro chamado Westall. Os alunos da escola de Westall estavam aproveitando o recreio quando algo no céu chamou a sua atenção. 3 objetos voadores haviam aparecido acima deles, movendo-se erraticamente a velocidades impossíveis e impressionantes. Os alunos observaram maravilhados a cena por cerca de 10 minutos, antes que os OVNIs se afastassem da escola. Uma das naves seguiu para uma área conhecida próxima, que os estudantes chamavam de The Grange. As outras 2 naves se dirigiram a um campo próximo de propriedade privada. O The Grange ficava a apenas 800 metros do pátio da escola e era frequentemente utilizado pelas crianças da Westall High para corridas de cross-country. Além disso, o The Grange era usado por crianças da proximidade para brincarem durante o período em que não estavam na escola. Porém, como nada é perfeito, também haviam pessoas que frequentavam o local para fumar e negociar substâncias ilícitas. Como era de se esperar, alguns dos alunos, movidos pela curiosidade, seguiram as naves a pé na esperança de observá-las mais de perto. Terry Peck, que era uma das alunas da Westall High na época, estava jogando cricket no momento em que tudo aconteceu. Ao ver as luzes no céu, ela interrompeu seu jogo para perseguir a nave, pulando a cerca do pátio da escola e correndo o mais rápido que podia. Além de Terry, outros alunos fizeram o mesmo. Ela chegou ao The Grange rapidamente e viu que uma das naves havia pousado no local. Terry ficou chocada com o que viu, e os detalhes da nave ficaram gravados em sua memória. Ela notou que a nave era do tamanho de um carro e meio e era prateada. O objeto não tinha janelas, mas tinha luzes ao redor da parte inferior. Além disso, a nave produzia um zumbido e gerava um calor perceptível. Após vários minutos, Terry testemunhou a nave se levantar lentamente cerca de 4 a 5 metros, e depois virar de lado e sair rapidamente. Jack Argent também estudava na Westall High naquele dia. Assim como Terry, ela perseguiu as naves e viu uma delas que era prateada e redonda. A nave fazia movimentos erráticos e, quando voava, o fazia em altas velocidades. A Westall High fica perto de um aeroporto, então aviões no céu eram uma ocorrência normal e facilmente reconhecíveis. No entanto, ao ver aquele OVNI, Jack sabia que ele não era um avião ou um helicóptero, especialmente porque o OVNI era muito mais rápido do que um avião. A velocidade da nave não identificada fazia os aviões ao redor parecerem parados, mesmo que estivessem voando no céu claro daquela manhã. Jack foi uma das estudantes que seguiu a nave até o The Grange. Chegando ao local, ela percebeu que a nave estava novamente decolando. Após sair do chão, o OVNI subiu alguns metros, virou-se e, em uma velocidade fora do comum, foi embora. Jack também conta que uma de suas amigas, chamada Tanya, deve ter visto a nave ainda pousada, pois quando ela chegou no local, Tanya já estava lá. Ao voltar para a escola, Jack viu que Tanya também havia voltado para Westall High, mas ela estava desmaiada e recebendo atendimento médico. Ela também se lembra de Tanya sendo levada para uma ambulância, e esta foi a última vez que ela viu sua amiga. De acordo com Jack, Tanya nunca mais voltou para a escola. Pouco depois de tudo isso, Jack voltou ao The Grange para inspecionar a área mais profundamente. Ela se aproximou da área de grama alta, onde a nave havia pousado, e lá, no exato mesmo lugar onde a nave tocou, havia uma área circular de grama achatada, com cerca de 4 a 6 metros de diâmetro. A grama estava torcida no sentido horário, e tinha cerca de 3 cavidades dispostas nela, na forma de um triângulo equilátero. Ela pensou que talvez pudessem ser as marcas deixadas pelo trem de pouso da nave. Na manhã seguinte, Jack foi chamado à sala do diretor, e lá estavam 2 homens muito bem vestidos de terno. Eles não foram apresentados pessoalmente para Jack, e ela não sabia ao certo de onde eles vieram. Um dos homens perguntou para ela o que havia acontecido no dia anterior. Depois de contar tudo o que tinha visto,
o homem continuou fazendo uma série de perguntas para ela. Durante o que parecia ser um interrogatório, os homens ironizavam a história contada pela criança e diziam que ela deveria ter visto homenzinhos verdes também, enquanto riam. Jack ficou muito irritada com a situação, mas não havia nada que pudesse fazer, pois era uma simples criança na época. Ao sair da sala, ela chorou copiosamente por ter se sentido desrespeitada pelos homens. Ela tinha certeza de que eles sabiam tudo o que havia acontecido e estavam ali apenas para tentar fazer um acobertamento. Viktor Zikruzny, encantado pelo evento, também correu atrás das outras 2 naves que foram para um terreno particular nas proximidades. Outras crianças estavam junto com Victor naquele momento, e elas se penduraram em uma cerca para ver os objetos. Apesar de ter ouvido alguém dizendo para que não pulasse a cerca, ele a pulou e se aproximou das naves, que estavam paradas e pairando a poucos metros do chão. Ele se aproximou o mais que pôde delas, mas parou quando percebeu o calor que estavam emitindo. Note que as testemunhas que se aproximaram das naves relataram esse calor que vinha do objeto voador. Observando o que podia, a descrição feita por Victor coincidia com a de seus colegas. OVNIs prateados e lisos. Ele não conseguia ver nenhuma emenda nas naves, como se em vez de serem montadas, tivessem sido moldadas e produzidas de uma vez. Ele observou as naves atentamente por algum tempo, antes que elas, simultaneamente, se erguessem e voassem em direção aos pinheiros que existiam no local. Joy Clark estava dentro da escola, em sua aula de ciências do professor Sr. Greenwood, quando esse evento aconteceu. Ela se lembra de um estudante entrando correndo na sala de aula e gritando: Sr. Greenwood, Sr. Greenwood, há discos voadores no céu. Todas as crianças da sala dela, junto com o Sr. Greenwood, correram para fora. Lá, viram os 3 discos voadores no céu, se movendo como que pareciam ser uma aceleração fora do comum. Joy nunca tinha visto algo assim antes. Cerca de meia hora após as naves desaparecerem, a emissora de notícias Canal 9 apareceu em Westall, e Joy foi entrevistada por um repórter. Porém, enquanto ela dava a entrevista, o exército chegou ao local. Os oficiais correram até Joy e encerraram a entrevista. Eles disseram a ela para não falar com outros repórteres e para voltar para dentro da escola. Uma semana após o evento, houve uma assembleia para a qual toda a escola foi convocada. Nesta reunião, os funcionários da escola abordaram o incidente, dizendo que o que os alunos tinham testemunhado não era nada mais do que um balão meteorológico e que eles estavam apenas histéricos e que não deveriam falar sobre isso novamente, ou teriam problemas. No dia dos avistamentos, Kevin Hurley foi uma das testemunhas que diz ter visto círculos na grama do The Grange. No dia seguinte, ele retornou ao lugar para olhar novamente para aquelas marcas inacreditáveis que havia visto no dia anterior. Porém, quando chegou com seus amigos ao local, lá estavam a Força Aérea e o Exército, o que parecia ser um grupo inteiro deles. Kevin e seus amigos então foram proibidos de entrar no lugar pelos militares. Por conta disso, eles simplesmente voltaram para casa, sem ter qualquer tipo de explicação sobre o porquê de não terem sido autorizados a entrar no local, ou o que os militares estavam fazendo lá. Kevin, naquele dia, viu alguns veículos no terreno e notou que os militares tinham algum tipo de instrumento que, para ele, parecia muito com um contador Geiger. Cerca de uma semana depois, ele decidiu voltar ao lugar para dar mais uma olhada. Contudo, assim que chegou ao local, toda a grama tinha sido cortada, o que ele achou muito estranho. Então, ele e seus amigos caminharam por aquela área até onde os círculos da grama estavam na semana anterior, e quando chegaram até lá, toda a região tinha sido queimada, destruindo todas as evidências. Andrew Greenwood era o professor de ciências que estava dando aula para Joy Clark no momento do incidente. Ele também diz ter visto os OVNIs naquele dia. Sua descrição das naves coincidia com a das crianças, naves prateadas em formato de disco. Ele acrescentou que notou uma haste saindo do meio dos OVNIs. Elas tinham o tamanho de uma aeronave pequena, e enquanto observava as manobras no céu, ele lembra que as naves pareciam ficar mais espessas. Ele também testemunhou as velocidades sobrenaturais dos OVNIs. De acordo com ele, quando as aeronaves se aproximavam das naves, elas simplesmente se moviam de local quase instantaneamente. O Sr. Greenwood foi abordado por um jornal local, para o qual ele deu uma entrevista descrevendo o que viu. Mas depois, o professor se calou. Entretanto, ele ressurgiu décadas depois, em 2021, quando se sentiu confortável o suficiente para explicar seu distanciamento do incidente de Westall.
O Sr. Greenwood disse não apenas ter visto os discos voadores no céu, mas também a área onde eles pousaram sendo investigada por homens que pareciam ser militares. De acordo com o professor, havia uma área de grama achatada que eles estavam examinando com equipamentos. 2 semanas depois, o professor foi visitado em sua casa por 2 homens que ele não conhecia, um vestido com roupas civis e o outro com um uniforme que parecia ser da Força Aérea. Os 2 homens tentaram convencer o Sr. Greenwood de que ele estava enganado sobre o que viu, que tudo não passava de algo comum. O Sr. Greenwood assegurou aos homens que sabia o que testemunhou e que não havia engano. Então ele foi ameaçado pelos homens, que afirmaram que seria uma má ideia continuar dizendo isso, pois claramente ele estava embriagado durante o serviço e teriam que relatar isso ao Departamento de Educação. É claro que ele perderia seu emprego por conta disso, sendo este o motivo de não ter tocado mais no assunto por tanto tempo. Barbara Robbins era uma das professoras de química da Westall High naquele dia. Por coincidência, ela carregava uma máquina fotográfica consigo no dia do incidente. Então, quando viu todo o alvoroço, ela começou a fotografar tudo o que estava acontecendo no céu de Melbourne naquela manhã. Após toda a confusão, os funcionários da escola foram convocados para uma reunião, onde foram instruídos a acalmar os alunos e dizer que o que eles haviam visto eram balões meteorológicos. Ao sair dessa reunião, Graham Simmons, que era um líder estudantil na época, havia sido proibido de deixar a escola até segunda ordem e foi orientado por adultos, membros da coordenação e da diretoria, para que conversasse com alguns dos alunos para dizer que o que haviam visto não era nada demais. Foi quando ele estava voltando do lado oeste da escola que pôde ouvir uma discussão entre o diretor, Barbara Robbins, e um homem que ele nunca tinha visto antes. De início, Graham pensou que o homem desconhecido estivesse vestindo um uniforme da polícia, mas na verdade a roupa era apenas azul escura e não continha emblemas da polícia local. Neste momento, foi exigido à Sra. Robbins que ela entregasse não apenas o filme, mas toda a câmera de onde ela havia fotografado o evento que havia acontecido mais cedo. 2 dias antes dos eventos em Westall, Ron Sullivan, um empreiteiro de construção local, dirigia seu carro à noite na Downey Road, perto de Westall. No lado direito da estrada, numa área muito arborizada, ele avistou luzes estranhas brilhando entre as árvores. À medida que seu carro se aproximava, ele percebeu que pareciam ser 2 objetos em forma de disco, pairando um sobre o outro, com uma série de luzes sendo emitidas verticalmente entre eles. Ron rapidamente conferiu a estrada para garantir que continuava dirigindo em linha reta, quando ficou chocado ao notar que a luz dos faróis do carro estava se curvando em direção às 2 naves, como se estivessem magnetizadas de alguma forma. As luzes do carro se inclinavam tanto que já não iluminavam mais a estrada à frente dele. Foi então que ele percebeu que não eram apenas os faróis sendo atraídos em direção às naves. Todo o seu carro estava sendo puxado e deslocado também. Era como se o veículo estivesse sendo puxado por um ímã. Isso assustou Sullivan, levando-o a frear bruscamente, virar seu carro e se afastar da área. Inicialmente, ele optou por não relatar o incidente, mas algo aconteceu que mudou sua opinião. 2 dias depois, na noite do evento em Westall, outro homem estava dirigindo exatamente na mesma parte da estrada onde Ron Sullivan havia estado. O carro desse homem saiu da pista e colidiu, resultando em sua morte. Com medo de que algo semelhante pudesse ter acontecido a este homem, Ron se apresentou e registrou um boletim de ocorrência na polícia. Dias depois, 2 pessoas do departamento do governo foram visitar Ron Sullivan. Ron sabia que um deles era da Força Aérea pelas roupas que usava. Naquele dia, os 2 olharam o carro e deram uma volta em torno dele. Ron Sullivan se empolgou, pois acreditou que a polícia estava interessada em seu caso. Então, ele comentou com os 2 agentes que queria saber o que eles iriam descobrir sobre aquilo que havia acontecido a ele. Os 2 responderam que iriam descobrir o que havia acontecido e entrariam em contato novamente. Mas Ron nunca mais teve notícias dos 2, ou qualquer retorno das autoridades. Até os dias de hoje, ufólogos tentam conseguir informações ou documentos referentes ao incidente de Westall junto às autoridades, mas nada é localizado ou informado a eles. A bem-sucedida ocultação e a falta de preservação da cobertura midiática feita na época são aspectos intrigantes desse caso. Porém, os relatos das testemunhas, o cenário e os eventos relacionados ao incidente de Westall são os elementos que o tornam único. Não se pode esquecer que isso tudo aconteceu à luz do dia, no meio de um bairro de uma grande cidade australiana, e foi testemunhado por centenas de estudantes, professores e funcionários da escola.
As naves descritas pelas testemunhas parecem ser exóticas para a época dos fatos, algo que, ao se sabe, nenhum exército de qualquer país teria nos anos 1960. O que você acha que pode ter acontecido no incidente de Westall? Realmente eram naves de outros planetas? Ou alguma experiência militar estava sendo feita no local? Quem sabe, realmente eram balões meteorológicos? Deixe a sua opinião nos comentários.